Para o Palmeiras e para o Internacional, uma decisão. Boa tarde a você, sintonizado na Band TV Canal 10, em todo o Rio Grande do Sul. Estamos entrando no ar com os donos da bola RS, repercutindo e debatendo muito sobre a dramática situação do Internacional na tabela do Campeonato Brasileiro. E projetando o Grêmio, tem um jogo que interessa ao próprio Grêmio e também ao Internacional, de forma mais do que indireta, de forma direta. Vamos direto ao aeroporto Salgado Filho. A delegação do Inter chegou agora há pouco e lá está o repórter João Batista Filho, que nos dá esse primeiro relato, seu primeiro destaque aqui nos Donos da Bola. JB, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um clima de abatimento total. O desespero bateu no vestiário colorado como há muito tempo não se via. Jogadores cabisbaixos e sem falar absolutamente nada. Nem protesto nós tivemos aqui no aeroporto Salgado Filho, porque o torcedor também parece estar abatido. E eu destaco para a nossa próxima participação, Meneghetti, a palavra do vice-futebol Fernando Carvalho, que parou para nos atender e falou sobre o futuro de Celso Roth e também de Alex, se ele terá alguma punição pelo que fez ontem ao ser substituído. Meneghetti. Estou curioso para ver como o vice-futebol vai se manifestar sobre essas duas situações. Os resultados lógicos e previsíveis deste final de semana recolocaram o Internacional na zona de rebaixamento. A trajetória do time no Brasileirão é de altos e baixos. Ah, que bom seria se fosse possível voltar no tempo, mais precisamente no início do Brasileirão. Provavelmente, todo colorado gostaria de voltar na época em que era líder e estava de bem com a vida. O Inter foi do 8 a 80 no campeonato. Trocou 2 vezes de técnico. Começou com Argel, trocou para Falcão e está com Roth. Para se ter uma noção dos altos e baixos do time, durante toda a competição foi líder em 3 rodadas, vice-líder em outras 4, esteve no G4 em 10 rodadas e nas outras 8 apareceu na zona do rebaixamento. Na 14ª rodada, quando o Inter perdeu para o Santa Cruz, Argel foi demitido com 5 pontos a mais que o primeiro rebaixado e 3 pontos a menos que o G4. Já Falcão foi demitido na 19ª rodada, depois de empatar com o Fluminense. Foram apenas 5 jogos, 13% de aproveitamento. E fechou o primeiro turno com 2 pontos a mais que o Botafogo. Na época, era o primeiro na zona do rebaixamento. Com Falcão demitido, foi a vez de Celso Roth. Com o técnico, o Inter entrou pela primeira vez na zona de rebaixamento. Foi na 22ª rodada, quando empatou com o Sport, lá em Recife. Foram 14 jogos seguidos sem vencer com os 3 técnicos. Em 19 rodadas, apenas uma vitória contra o Santos, no Beira-Rio, lá na 23ª rodada, justamente quando saiu do Z4. Porém, 2 rodadas depois, voltou para a zona, quando perdeu em casa para o Vitória, do técnico Argel. Só foi sair do Z4 na 31ª rodada, quando venceu o Flamengo em casa. Existe a desconfiança, existe a preocupação, todos nós estamos assim, desde que eu assumi a equipe do Internacional, e posso falar justamente desse período, estamos assim, nós estamos procurando o nosso melhor e obviamente que o melhor não é só rendimento, não, é a vitória, e isso é que nós não estamos conseguindo como a gente gostaria. O problema é que o pesadelo do rebaixamento voltou. O Inter iniciou a rodada fora da zona. O gol do Palmeiras começou a complicar a situação. Cobrança de escanteio do Dudu, bola vem para a marca do pênalti, não deu para Cleiton Xavier, sobrou para ele, depois atirou e é gol! Gol do Palmeiras, 17 minutos de jogo, Cleiton Xavier de primeira de pé direito, passa a semana treinando bola alta e toma um gol de bola alta! Com o jogo em andamento, estava fora da zona de rebaixamento, graças ao Vitória, que estava perdendo para o Atlético Paranaense. No segundo tempo, tudo mudou em Salvador. O Vitória virou e colocou o Inter entre os rebaixados. Marinho fez o corte à fita, fintou na cara do Everton, gol! Gol do
Vitória. Marinho roubou pela meia direita, invadiu o bico direito, fintou o zagueiro, fintou o Everton, mandou para o fundo da rede. Está na frente de novo, Vitória. Nós já estávamos numa situação delicada, né? Isso não é o local do Internacional, né? Estarmos brigando para sair de um Z4. Então, não é. Então, a zona delicada continua. O Inter só volta a jogar dia 17 no Beira-Rio. Serão 11 dias de aflição para o torcedor. Faltando apenas 4 rodadas para o final do campeonato, o Colorado tem 1 ponto a menos que o Vitória. E depende de resultados paralelos para escapar do rebaixamento. O que a gente faz numa situação dessas, faltando 4 rodadas para terminar? Manter a manutenção do que é bom e procurar justamente aquilo que nos interessa, que é a vitória de uma forma ou de outra. Aí está o Celso Rotti, trabalho absolutamente incompetente nessa sua passagem pelo Internacional. Diga lá, Ribeiro Neto. Agora é a vez do Minuto Sky e hoje tem uma promoção pra lá de especial. Quem ligar agora, eu disse agora, vai ganhar o Brasileirão com o Gauchão 2017 ou Libertadores. Você pode escolher isso mesmo. Assinando a Sky hoje, o brinde você escolhe. Brasileirão com o charmoso Gauchão ou Libertadores. Como fazer? Ligue para o telefone que está aí na sua tela e assine a oferta do dia. Marcelo Gama, é verdade que a oferta que estamos anunciando hoje, das ofertas que contemplam o futebol, é a mais econômica? Dá acesso a quais campeonatos? Boa tarde, senhor Ribeiro Neto. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. É verdade, gente. Olha só, a promoção de hoje é para você que não abre mão do futebol, mas quer economia. Nós estamos em fase de economia, então liga hoje. É hoje o dia, porque a Sky oferece tudo isso para você. Como o Ribeiro Neto falou, Brasileirão 2016. Faltam o quê? 4 rodadas ainda, né? Muita emoção. Ah, meu coração. Muita. Mais Brasileirão 2017. E você ainda escolhe, olha só, o charmoso gauchão, como diz o grande Paulo Brito, ou então a Libertadores. Você escolhe o brinde, é você que escolhe. E mais, para fechar, economia em dobro. Eu vou oferecer a você também mais um ponto HD. Economiza em dobro. Então, meu amigo, minha amiga, tá esperando o quê? Escolha o brinde. É só hoje até às 13h30. Liga aí, 0800 009 6969. Ribeiro Neto. Oi. As torcidas aqui, quais serão os brindes que serão escolhidos, hein? Eu não sei, porque o Gauchão é o único título possível. Tem sido assim, né? Se bem que agora o Grêmio está na Copa do Brasil. Eu não sei, eu deixo para você escolher. Você ouviu, é a oferta mais econômica com o futebol. Você ganha um ponto adicional HD isento e ainda tem acesso a todos os campeonatos, tá certo? De futebol no Brasil e no mundo. E é só hoje, ligue, está na tela, 0800 009 6969. Sky é você sempre à frente, Meneghete. Cada um acha charmoso que lhe cai bem, né? Eu acho charmosa a minha esposa, por exemplo. Paulo Brito acha o Gauchão. Vem pra cá debater, mas vem pra divergir. Não me vem concordar com as minhas teses hoje, tá, Ribeiro Neto? Tá bem. Vamos debater. Vamos primeiro lá com o aeroporto, com o JB, que tem muitas informações do Internacional. JB. Um clima de abatimento total, Meneghete. Eu te confesso que há muito tempo não vi os jogadores do Inter saírem cabisbaixos, desacorçoados, parecem até desorientados. Eu não tinha visto durante todo o Campeonato Brasileiro. Um outro detalhe, não teve nem protesto. A torcida do Inter está desiludida. Normalmente tem um ou outro torcedor que xinga alguém, que fala alguma coisa, que cobra. Nem isso nós tivemos aqui na chegada no aeroporto Salgado Filho. O presidente Vitor Pífero conversou rapidamente com o Simon Bianchini, mas sem querer parar, foi andando pelo aeroporto, não parou para conversar direito com o Simon, respondeu 2 perguntas e entrou no seu carro. Já o vice de futebol, Fernando Carvalho, foi a única pessoa que conversou conosco. E eu parei e perguntei a ele sobre tudo que vem acontecendo nos últimos dias do Inter. O Colorado está no Z4, fala Fernando Carvalho com donos da bola. Qual foi a repercussão às últimas horas, como vocês vieram de São Paulo depois desse resultado, presidente? Sempre que tem um resultado negativo, a repercussão é péssima. Internamente, externamente, o ânimo se abate, mas isso não é suficiente para que a gente desista de seguir trabalhando, de seguir buscando a permanência na primeira divisão. O discurso não está repetitivo, o torcedor está cansado, a gente sabe que não tem muito o que falar nessa hora, mas não tem algo novo para ser feito? Está repetitivo. O torcedor está cansado, nós sabemos disso, só que nós vamos seguir fazendo da mesma maneira, porque é a única forma que nós sairemos da situação em que nos encontramos. Por quê? Continuar com o mesmo trabalho vai dar resultados diferentes?
porque a sequência de trabalho vai corrigindo erros de pessoas que já erraram e vão tentar minimizar esses erros na sequência. O técnico Celso Roth está garantido? Está garantido. Ele estará contra a Ponte Preta na Casa Mata do Beira-Rio? Estará contra a Ponte Preta na Casa Mata do Beira-Rio. Qual a projeção de pontos que o Inter faz para escapar? Nós fizemos uma projeção de 3 pontos contra a Ponte Preta, e esse é o meu discurso desde o início e eu não vou mudar. Ok, mas o Inter precisa de 7 pontos, é isso? Não, nós precisamos vencer a Ponte Preta para depois pensar quantos pontos precisaremos na sequência. A atitude do Alex, como é que repercutiu? É uma atitude que foi indevida, ele mesmo reconheceu isso, já se desculpou publicamente com o seu companheiro de trabalho, que é o Banha, e infelizmente aconteceu, nós temos que conviver com isso, né? O Alex faz parte do nosso contexto, é uma pessoa importante, é um jogador importante e vai continuar conosco. Vai ter algum tipo de punição? Não vai ter punição nenhuma. Bom, internamente se fala muito sobre Seijas, aliás, externamente, perdão, sobre Seijas não jogar. O Inter continua com o mesmo discurso, que ele não tem a intensidade necessária, mesmo escalando o Alex, por exemplo? O Inter nunca fez esse discurso, não sei de onde é que surgiu essa colocação. Nós temos boas informações com pessoas do clube de que acontece. Então eu quero dizer que não existe isso, esse discurso não é do Inter, se o discurso foi por pessoa não autorizada. O Seijas é um grande jogador, está à disposição do treinador que tem as suas outras opções e tem optado por elas. O senhor recebeu uma ligação do Alex logo depois daquela viagem, pedindo para que mantivesse o técnico Celso Roth, porque era um desejo do grupo de jogadores? Não recebi. Não recebi. Mas é um desejo do grupo de jogadores a continuidade do Roth? Os jogadores não se manifestam sobre isso. Há um contexto de trabalho, há uma direção que está em cima diariamente, vendo tudo que está acontecendo, e vai continuar o treinador a despeito dos jogadores entenderem que ele deva continuar ou não. Por que o presidente Vitor Pífaro não tem se manifestado tanto e mais o senhor? O presidente está sendo preservado neste momento de turbulência? Não está sendo preservado, ele acabou de se manifestar aqui, através de um colega teu que até fez uma pergunta em cima de uma colocação do Vitório Pífaro, mas eu tenho preferido dar as entrevistas, porque o departamento de futebol está afeto a mim, e eu tenho procurado, na vitória e na derrota, estar aqui presente para satisfazer as perguntas que vocês fazem. Ele até falou com o Simon Bianchini na Rádio Bandeirantes e disse que precisa mudar, mas foi uma entrevista rápida, normalmente a gente não tem acesso ao presidente, precisa mudar o comportamento fora de casa. O senhor pensa assim também? Até agora nós não temos conseguido resultado positivo fora de casa. E por isso, qualquer coisa que se faça a mais vai redundar em resultados melhores. Então, evidentemente, nós temos que ganhar pontos fora de casa. Ganhamos o Grenal, contra o Atlético Mineiro, que não era Campeonato Brasileiro, nós conquistamos um empate também, mas não é suficiente. Temos que melhorar para conseguir o nosso objetivo. Fernando Carvalho, vice-presidente do Internacional, que garante Celso Roth não vai punir Alex e disse que está se manifestando mais porque tem que não preservar o presidente, mas ele, vice de futebol, tem que assumir essa responsabilidade. Meneghetti. Muito bem, eu quero dar os parabéns ao João Batista porque fez todas as perguntas que deveriam ser feitas ao homem que comanda o futebol do Internacional, ainda que algumas respostas tenham sido um pouco mais curtas. E o presidente Pífaro, daqui a pouco a gente vai reproduzir aí o trecho da entrevista que ele concedeu ao Simon Bianchini da Rádio Bandeirantes, podia ser elegante com a imprensa, né? Porque quando ele fala para a imprensa, ele não está falando para o jornalista. Ele pode não gostar do veículo de comunicação ou do jornalista, não sei da sua preferência. É legítimo, é direito dele, se ele tem essa bobagem para pensar. Mas ele pode respeitar o torcedor, que é o emissário, quem está recebendo aquela informação, para e dá a entrevista como um dirigente que está à altura de um clube ainda na primeira divisão. Ele não está num timeco, ele montou um timeco. Ele montou um timeco nos gabinetes e dentro de campo. Ele montou um time de segunda divisão dentro de campo e nos seus gabinetes. Mas ele preside ainda o Internacional, que ainda está na primeira divisão. Eu acho que ele vai entregar o clube numa outra divisão da qual ele recebeu. Ele recebeu o Inter, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com o Beira-Rio pronto, palco da Copa do Mundo. Vai entregar o Internacional com um grupo de segunda divisão. Os dirigentes esses que lhe cercam de segunda divisão vão todos embora, possivelmente, a não ser que aquele seu indicado, Pedro Fatato, surpreenda e vença a eleição, mas eu acho que ele poderia ter dignidade como profissional e parar e dar entrevista. E não entrar no carro voando, saindo caminhando, parece um meninote de 15 anos. Ele não é. Ele é um senhor, concede a entrevista, entra no carro e vai embora se ele quer assumir nesse momento. Bom, o Paulo Brito está ansioso aqui, porque daqui a pouco ele sai para o Antenados da Rádio Bandeirantes, mas está ansioso para falar. Lá sei eu o que vai sair desta cabeça charmosa de Paulo Brito. Até parabéns aos radialistas. Hoje é dia do radialista. Boa, parabéns a todos. É o quinto dia do radialista no ano. Né? É verdade. É impressionante. Eu quero transformar tudo isso aí em dissídio, tá beleza, uma belezinha. Em 2002, faltando 4 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro, esse mesmo grupo, Pífaro, Fernando Carvalho, em posições invertidas, o Chumbinho e o Celso Roth.
4 jogos, o Inter estava na zona do rebaixamento. Os jogos eram um pouco mais fáceis. São Caetano, Juventude, Cruzeiro e Paysandu e Cruzeiro. Esse grupo entregou ao Cláudio Duarte e praticamente não apareceu mais no Beira-Rio, né? Não apareceu mais no Beira-Rio. Quem comandou vestiário, broncas pessoais, inclusive o Fernando... O goleiro do Paysandu, quem é que comandou? Ah, não foi. Inclusive, o Fernando Baiano, centroavante, não vinha jogando nada. E eu era um dos que criticava muito o Fernando Baiano. Ele fez eu me encontrar com o Fernando Baiano. Disse, olha, vocês dois têm bronca pessoal. Eu digo, não, ele não está jogando nada. Eu faço o meu papel, que é dizer... Tu quer te livrar do Claudião no Antenados, é isso? Não. Deus o livre. E jamais... Tá sugerindo o Claudião pro Inter. Não, e ele jamais sairia do Antenados para assumir essa bronca agora, com a idade... Fica com a bronca de Paulo Correria do coração. E com o Thomas do Antenados. É uma bronca pro outro. Com 65 anos, ele jamais pegaria essa bronca agora. Eu só quero dizer, então, aquele gol... Só aquele gol do Fernando Baiano salvou o Internacional. O Dunga fez um gol de cabeça contra o Palmeiras, salvou o Internacional. O Maicon Liberato fez um gol que salvou o Internacional da segunda divisão. Eu continuo apostando. Gol do Anderson. E atenção a você, meu amigo, que apostou comigo um cafezinho, outro que apostou um vinho, outro que apostou um vinho. Eu continuo apostando que o Inter não vai ser rebaixado na segunda divisão. Acho que o vinho está perdido, mas vamos lá. Diga, Ribeiro Neto. Assim, ó, vou deixar bem claro para vocês. É óbvio, assim, olha, também cumprimento o João Batista, a entrevista foi muito boa. Né? Eu cumprimento o Fernando Carvalho, porque ele está comandando sozinho o Internacional hoje, claramente, e ele está botando a cara para bater, e ele é um dirigente que tem estofo, né? Embora esteja hoje, né, perdendo muitos créditos. Né? E por que eu estou dizendo isso? Infelizmente, passado quase um turno, Meneghetti, eu tenho que dar um conceito para a SWAT. E a SWAT fracassou. O Inter pode até não ser rebaixado. A gente já vai saber. Mas a SWAT não fracassou. Não é possível um turno inteiro quase. E o Inter está pior do que quando a SWAT pegou. O Inter está pior do que quando a SWAT pegou. Você está jogando menos hoje que na época do Falcão? Está jogando menos e está em posição pior no campeonato. Um turno inteiro. Ribeiro. Foi um fracasso. Infelizmente, foi um fracasso. O objetivo da SWAT era salvar do rebaixamento. Ela não conseguiu ainda. Não está caminhando para isso. Mas a avaliação é no final. Não. Salvar do rebaixamento não adianta ficar nesse sobe e desce. Quando Deus chegou, isso é um fracasso. Não era para deixar o Inter nesse inferno faltando 4 rodadas. Com todo respeito. Nós não estamos analisando o trabalho, tá? Ribeiro. Não. Está analisando o resultado. Não, mas tu quer que eu analise o quê? Trabalho, futebol trabalho. Eu acho que tem que ser justo. Olha, eu sou crítico do Celso Rotti. Acho que ele deveria ter sido dispensado quando perdeu para o América e acho que agora há uma nova oportunidade e parece, pelo que diz o jogo, não vai ser dispensado. Mas eu acho que o time hoje joga mais que o time do Falcão. Meneghetti, o time do Argel jogava mais. Acho até que não. Se é por isso, o time do Argel jogava mais que o time do Falcão. Eu estou fazendo... Se eu analisasse resultado, eu esperaria para dar esse conceito depois, Zé. Pelo contrário, eu estou analisando o trabalho da SWAT. E o trabalho da SWAT fracassou. Faço minhas as palavras do Ribeiro, eu concordo plenamente. Porque tirar o Internacional da segunda divisão, essa era a proposta, era deixar o Inter agora numa condição bem mais confortável do que ele vive no campeonato. E se escapa por saldo de gol. O trabalho foi competente? Não foi. Aposta em um treinador que vem cometendo erros e simplesmente assina embaixo pelos erros do técnico. Que se acreditou, Daniel, eu concordo que o Fernando Carvalho chegaria aqui e ele, com o estofo que tem, com o histórico, resolveria tudo. Certamente. Eu disse aqui, Paulo Brito, ele nunca disse isso, né? Ele falou que seria até o final do campeonato. Não ser justo, né, Ribeiro? Ele falou, mas o conceito era esse. O conceito do Internacional... É que tu está dizendo que se imaginava que o Internacional não estaria onde está hoje, faltando 4 rodadas. Claro. Mas não foi o que ele disse. Ele disse, desde que assumiu, antes do primeiro jogo, será assim até a última rodada. Perfeito. E assim como ele está dizendo que ele tem confiança, talvez ele não tenha outro discurso que não vai cair. Claro, está garantido, nós vamos sair, nem que seja na última rodada. Mesmo assim, mesmo com a consciência dele, tanto é que eu primeiro elogiei o Fernando Carvalho. Eu elogiei. A barca que ele pegou é furadíssima. Eu só posso avaliar se vai fracassar. Só que já que tu tá valendo o resultado, aí que tá. Não tô valendo o resultado, não. Tu tá valendo o resultado. Não tô. Não, então tem que tu concordou com os jogos. Não. E eu vou avaliar o que se não for o resultado? Não. É que uma coisa é analisar o resultado. Se eu fosse analisar o resultado, eu esperaria, como tu queres, se o Inter tá ou não. Eu tô analisando antes. Mas o Meneghetti te propôs que tu comparasse o trabalho que era feito pelo Falcão e o trabalho que está sendo feito por ele com o Celso. O time tá jogando mais hoje. Eu tô fazendo o papel. E aí fez essa comparação. Esse é o detalhe, é insuficiente. Eu tenho que falar tudo rápido, que eu vou sair daqui a pouco. Eu estou fazendo papel de advogado do diabo. Mas quem é o diabo? O Inter é o diabo? O Inter jogou
contra o líder, o melhor time do Campeonato Brasileiro. E foi um jogo pegado. Não, o Brito levou o gol 1-0 porque a defesa é muito ruim. Esse resultado é normal, perder para o Palmeiras lá é normal. O anormal é o Santa Cruz. Então, mas é essa o Inter encarou o Palmeiras lá em São Paulo. O Inter vai ser rebaixado motivado, viu? Um jogo pegado. Motivado. É aqui, ó, foi comovente. De bola do Palmeiras? Não levou, foi comovente porque o Palmeiras até. jogou mal, né, Brito? O Palmeiras joga bem. Olha, o time joga mal quando o outro não deixa o Inter marcou muito. O Inter jogou bem, perde. Jogar mal, perde também. O Inter jogou contra o Atlético Mineiro. Jogou muito e poderia perdeu. ter feito vários gols E perdeu. Porque a defesa é muito Analisando ruim. só o resultado, Ribeiro. O Inter perde sempre com a defesa. Me diz então o que eu não enxergo. Me dá uma coisa boa. Fala pra mim o que eu não estou enxergando. Eu te falo. O Internacional está jogando, é um time mais organizado em campo hoje do que era com o Falcão, por exemplo, e do que era no finalzinho com o Argel, que era o Paulão, era o armador. A minha crítica ao Celso Roth é esta invenção dele, que prejudica 3 setores da equipe, de colocar o William, e eu gosto de lateral no meio campo. Gosto, e eu defendo que o William é o novo Daniel Alves. O William, para mim, vai assumir a seleção brasileira em questão de tempo. Vai assumir a seleção brasileira e lá vai fixar e vai jogar 1 ou 2 Copas do Mundo. É como eu vejo o futebol do William. Tem que amadurecer um pouco, ter um pouco mais de maturidade, talvez um pouco mais de força física. Pois bem, quando ele bota o William no meio, ele prejudica a lateral direita, porque o Ceará é pior que o William, prejudica a lateral esquerda, porque o Jefferson é pior que o Ceará, e o meio, porque o Seigas joga mais que o William. O William carregou uma bola ontem no meio campo, em linha diagonal, muito parecido com o lance que o Seigas fez o gol até contra o Palmeiras, no Beira-Rio. Fiz essa matéria com ele um pouco depois disso. Aí deu um chutinho, que foi um traque pela linha de fundo, quase a bandeirinha de escanteio. Se é o Seigas, pelo menos bota em gol. Se vai entrar ou não, eu não sei. O William não tem o cacuete da finalização. Eu quero, nesse momento, eu agregaria o quarto setor, o ataque. Pedir licença para vocês, porque eu quero corrigir uma grande injustiça, na minha opinião, uma injustiça que está sendo feita nesse programa com o Celso Roth. Eu sempre disse, vocês se lembram, que o Brito tá indo pro Antenados da... Ah, não, daqui a pouquinho ele vai pro Antenados. Ele vai sorrir fácil, hoje. Olha aqui. Tá com muito no bolo, quem sabe, né? Olha aqui, ó. Eu quero dizer pagando o seguinte, vinho, cafezinho pra todo mundo. Eu queria dizer para vocês, Fernando Carvalho, eu sempre disse, treinou a torcida aí, brilhantemente. Treinou a imprensa brilhantemente. E o que eu dizia? Fernando Carvalho, está faltando o senhor treinar o Celso Roth. Pois eu cheguei à seguinte conclusão e agora eu estou reparando uma injustiça que eu também estava fazendo com o Celso Roth. Tudo isso que tu falaste, Berenguete, William, um jogador, cada time diferente, isso aí é obra de uma pessoa. Fernando Carvalho. Peraí, só um pouquinho. Peraí, Ribeiro. Isso é informação. É obra dos dois. Isso aí é a minha opinião. Ah, não, deixa claro isso. Se for informação, eu respeito, como eu respeito a tua opinião. Discordo dela. Por quê? Porque é uma suposição, como diz Aldo, eu não tenho como supor. Eu acho que o Internacional não está em fase de supor nada. Mas tem uma informação que tu pode acreditar. Vamos ver. O conceito de que o Seigas é um jogador lento e não se adaptaria à forma do Inter jogar, ele é um conceito de Fernando Carvalho e é um conceito de Celso Roth. Portanto... Eu acho que quem escala o Inter é o Celso Roth e como todo clube deveria acontecer, passa pelo crivo do vice de futebol. O Internacional está afundando. Tu acha que se o vice de futebol não concorda com o treinador, ele ia deixar o Celso Roth fazer o que está fazendo? Que sim. E outra coisa, Berenguete, tu conhece o Celso Roth, as virtudes e os defeitos. O Celso Roth nunca fez isso. Em todos os trabalhos dele, o Celso Roth sempre teve um time. O Inter não tem mais time. O Inter é uma junção de jogadores dentro de campo. Cada jogo tu põe, hoje eu vou botar o Alex. Não, hoje eu vou botar o Anderson. Hoje, agora eu vou botar o Ceará na esquerda. Debater em seguida. Vamos lá, Paulo Brito. Vamos sorrir fácil, Paulo Brito. Tudo belezinha? Olha, se você é torcedor colorado, obviamente que você não está sorrindo nesta segunda-feira, é verdade? Bom, mas você que quer sorrir de qualquer maneira, saiba que tem uma Sorri Fácil sempre pertinho de você. Afinal, são 100 Sorri Fácil, clínicas dentárias por todo o estado, então é óbvio que tem uma pertinho de você sempre. Olha, você quer fazer um tratamento o mais simples, está doendo o dente? Vá lá na Sorri Fácil. Se você quer um clareamento, você toma muito chimarrão, você é como o Paulo Brito, amanhece tomando chimarrão, toma chimarrão à tarde também, tem que fazer um clareamento dentário. Quer fazer uma limpeza? Vá na Sorri Fácil também. Agora, se você quer fazer um implante,
quer um pouquinho diferente, você acha que custa muito caro? Não, vá na Sorri Fácil, que é uma barbada para você, facilita o pagamento. Então, o implante também passa a ser uma coisa bastante simples. E também o aparelho, sabe o aparelho que você acha que é só o gurizão, a garota que coloca? Não, você pode colocar com 40 anos, 50 anos, se você tem, né, algum problema que o dente está torto, quer arrumar, ficar com um sorriso bonito, vá na Sorri Fácil. Sorri Fácil, você sabe, sorrir é uma conquista. Feito! Aliás, já emenda o teu feito aí para quem vai hoje antes de ir para o Antenados. Meu feito vai para o Renato Portaluppi de novo. Sabe por quê? O Renato Portaluppi, na sua, não sei se foi na última passagem pelo Grêmio, ele tornou o Paulão um ídolo. Então, ele está conseguindo ser campeão da Copa do Brasil e rebaixar o Internacional com um tiro só. Fala para a câmera lá, Paulo. Olha lá, então tá, o feito vai para o Renato Portaluppi. Tá. Bom, Antenados lá na Rádio Bandeirantes. Já por aqui. Vamos colocar já a entrevista do Simon Bianchini, Paulo. Diz a câmera. Sai por ali. Vamos colocar já a entrevista do Simon Bianchini com o presidente Vitório Pífero. Tá na mão aí, Paulinho? Vamos colocar em seguida aí, foi hoje no aeroporto. O presidente não parou, mas o Simon fez o registro, que eu acho que é importante. Vamos reproduzir agora, claro, né? Vamos reproduzir agora. Vitório Pífero, entrevista ao Simon Bianchini hoje no Salgado Filho. Temos que mudar esse cenário de só perder fora e buscar ponto fora também. Agora, nosso compromisso é contra a Ponte aqui. Por que tantas derrotas fora de casa, presidente? Por que, presidente? Não estão conseguindo vencer. Presidente, hoje o Inter está na zona de abaixamento, 11 dias, até pela pausa no campeonato ficará. Dá tempo ainda de sair dessa situação, presidente? Claro que sim, confiamos né, no nosso trabalho, acho que nós estamos jogando melhor, tá? O resultado fora não está vindo, nós temos que fazer em casa. Fazendo o nosso resultado em casa, nós estamos fora dessa zona. Hoje a projeção indica que o Inter precisa 7 pontos para escapar da situação, presidente. Tem que vencer, vencendo 2 em casa tem 6, tem que buscar 1 ponto fora pelo menos. A projeção muda, até antes da rodada eram 6 pontos, ou 5. Então ela muda conforme a rodada. Tá aí, presidente do Internacional, Vitório Pífero. Caminhando, correndo pelo aeroporto, né? Tentando fugir para entrar no carro, né? Eu gostaria de saber o seguinte, o que disse o presidente do Internacional? Eu discordo totalmente quando, no teu discurso de abertura do programa, o presidente deveria falar, eu acho, e eu até entendo, o presidente não tem mais nada para dizer, Meneghetti. Como o discurso do vice de futebol do Internacional, Fernando Carvalho, também cansou. Eu acho que ele tem que falar sobre esse ornitorrinco que ele montou, né, no clube, né? Bom, mas ele tem que falar sobre essa montagem que ele fez, né? Mas ele está sofrendo. Com a crítica, ele já está sofrendo. É que ele não tem mais nada para dizer. O discurso do Fernando Carvalho cansou. Precisamos da torcida, e não é mais nem da torcida só que precisa. Então não adianta. Eu tenho assim, ó, eu quero dizer o seguinte, ao mesmo tempo que eu faço a crítica dura a Fernando Carvalho, claro, que ele fracassou, o projeto fracassou, eu tenho, claro, que elogiar a disponibilidade dele. E eu elogio isso aí. Embora eu acho que ele só aceitou porque ele achava que tinha competência para fazê-lo. Então são duas coisas. É que nem o Falcão. O Falcão só treinou o Internacional porque ele achou que ele era o cara para fazer. Ele foi ajudar quem ele botou, porque ele se achava. Entendeu? Ele foi ajudar quem ele botou, de vaidade, não é vaidade. Não é vaidade. Eu discordo um pouco nisso aí. Tá? Não é vaidade. Eu respeito, mas... O Carvalho não foi por vaidade, acho que ele foi para tentar salvar um momento difícil e eu acho que ele tinha que ir mesmo. Ele foi para ajudar o amigo. Eu de dizer para o próprio Fernando Carvalho aqui que ele tinha que ir para casa. Porque ele estava colocando em risco, como está, né? Algo que ele não teria nem direito de colocar. Que é o fato de ser vai definir o que ele tem direito. Não, porque agora vai definir. Porque tem direito para colocar ou não. É o que eu acho. Não, ele tem direito, ele teria. Tu acha que ele não deveria colocar. É diferente. Agora, tu não pode só negar esse direito dele, assim como um cara não tem o direito. Não, o direito ele tem. Tu acha que ele não deveria. É o direito dele. Eu tenho uma leitura de contexto, Ribeiro, que tem uma linha um pouco diferente dessa tua. Eu considero que Fernando Carvalho foi a pessoa que conseguiu, pela sua credibilidade, pela sua serenidade, pela sua confiabilidade, resgatar o torcedor do Internacional, devolvê-lo para o Beira-Rio e fazer com que o torcedor se engajasse num projeto de tentar recuperar o Inter da queda à segunda divisão. Na medida em que nós estamos aqui desconstituindo Fernando Carvalho, descredibilizando Fernando Carvalho, com a força de um veículo como a TV Bandeirantes, nós estamos colocando em xeque e colocando em risco se alcançar, querendo ou não, essa desconstituição da credibilidade de Fernando Carvalho, de tirar o público do Beira-Rio, de fragilizar o Inter. Eu não tenho. Peraí, vamos dar nome aos bois. Quem é que fez
isso, sou eu, ele acha que eu estou fazendo isso. Primeiro que eu não me sinto tão forte assim. Pois é, se eu só pudesse concluir... É mais fácil. Se nós, querendo ou não, consciente ou inconsciente, alcançarmos esse objetivo, nós estaremos contribuindo com aqueles que querem ver a queda do Internacional. Não, aqui, ó, eu não tenho que contribuir nem acrescentar nada, Zé Aldo. Bom, o Internacional eu não estou dizendo que tu está contribuindo. Não, o Internacional tem que fazer a parte dele. Eu não tenho culpa porque o Internacional perde e não tenho responsabilidade quando o Internacional ganha. Agora, o detalhe é o seguinte, eu tenho que separar Fernando Carvalho, o campeão, do Fernando Carvalho, que hoje está fracassando. Porque se eu começar a considerar o passado, eu vou ter que achar que a gestão do presidente Fábio Koff recente foi uma maravilha. Não, e o Pífero também. Atendendo todos os pedidos de Vanderlei Luxemburgo. O Pífero é o campeão da Libertadores, claro. É vice de futebol campeão do mundo. Então, esse discurso eu acho que tu também tem que fazer em prol do presidente. E eu acho que até o Fernando Carvalho, eu falei isso sobre Fábio Koff, uma lenda viva. Claro. Até Fernando Carvalho é criticável, viu, Geraldo? Todas as pessoas são criticáveis. Eu não estou dizendo que não seja criticável. Erram também, todo mundo erra. E não estou fazendo, porque não vejo como adequado isso, grenalizar. Esse momento nós estamos tratando de Internacional. O que eu estou dizendo... Não, é coerência, não é grenalizar, é coerência. Não entendi em que sentido. A questão do presidente Fábio Koff é uma coerência em relação ao presidente Fernando Carvalho. Qual é a culpa que o Dr. Koff tem? Que um era do Grêmio. Qual é a culpa que o Dr. Koff tem do Argel ter perdido a mão com o Inter, do Falcão não ter acertado a mão com o Inter, do Rote não estar acertando a mão com o Inter? Eu achei que tivesse me feito entender, mas eu vou explicar melhor para ti. Vocês estão trazendo o Grêmio para dentro do papo do Inter que eu não estou entendendo. Eu vou te explicar, tu vai entender. O presidente Fábio Koff, uma lenda viva, multicampeão, na sua última gestão do Grêmio, com o seu histórico, ele fracassou. Foi horrível a gestão dele. E foi criticado, mesmo com o seu histórico. 2 anos de gestão, né? É isso aí, tá? Entendeu? E o que ele tem a ver com o Serras no banco? Agora eu vou explicar. Fernando Carvalho, o campeão do mundo, com o seu histórico, mesmo assim, com a gestão que ele está fazendo, está sendo criticado. Só tem uma diferença. Tem só uma diferença para avaliar aí. O Fábio Koff ficou 2 anos como gestão do Grêmio. E o Fernando Carvalho está 3 meses. 5 meses. Não é 3 meses. Entrou em agosto. Tá bom. Tá. Setembro, outubro. Um turno inteiro quase do campeonato. Um turno inteiro quase, não. Um turno inteiro do campeonato. É um turno inteiro do campeonato. E está sendo 3 meses e meio. E pode ser criticado. Pode ser. Eu acho que ele errou quando ele manteve o Celso Roth. Eu já acho que eu também errei junto. Eu também achava que o Celso Roth poderia ser o técnico para salvar. Todo mundo achou. Mas eu acho que eu vou botar todo mundo no mesmo pacote. Eu tô falando que eu errei. Mas eu acho que ele teve tempo para corrigir isso quando o Itaú perdeu para o América. Ali me clareou que o Celso Roth está enferrujado, que briga com jogadores, se atrita de forma desnecessária, né? Por exemplo, ontem ele botou o menino para jogar. Ele disse que ele estava colocando o Andrigo e mais um para ganhar ritmo. Quem é que ele botou? O Diego. O Diego. Quando o Diego jogou contra o Atlético? Não. Falando, na Minas ele justificou 2 jogadores. O Andrigo e mais um tem que ganhar ritmo e tal, não sei o quê. Aí ontem ele bota o Diego que não tinha ritmo nenhum, tendo o Ariel no banco. Também está sem ritmo, mas tendo o Ariel, que é mais talhado, mais experiente, mais pronto para a pressão. E é um jogador para uma bola diferente. E que é centroavante. Eu vou dar um exemplo para o Zé-Aldo que... Para o torcedor, pouco importa a nossa opinião ou se ela vai influenciar... Não importa muito, Daniel. Para aí, não te ilude. Deixa eu terminar. Se ela vai influenciar a ida do torcedor ao estádio. Terminou o jogo contra o Santa Cruz, telão do Beira-Rio, desenho Inter, a grafia Inter e Ponte Preta, e o sistema de som do Beira-Rio dizendo o seguinte: venha ao Beira-Rio contra a Ponte Preta, precisamos de você, a vaia comeu solta. Não é por causa da minha opinião, é porque o torcedor viu que o time não jogou nada contra o Santa Cruz. Então o torcedor também está cansando e eu tenho que dar ao torcedor esse direito. O processo de geladeira, eu não estou defendendo que o Seigas seja titular do Internacional. Acho que ele já fez boas atuações e atuações ruins, como a média desse grupo de jogadores do Internacional. O processo de geladeira que o Celso Roth, e talvez endossado por Bruno Carvalho, que os dois colocaram, o Seigas, é injustificável. E eu acho que a escalação do William no meio-campo, tendo o Seiras no banco, tendo o Valdívia no banco, também não se justifica para prejudicar as 2 laterais do time. O William é melhor que o Ceará, Ceará é melhor que o Jefferson. O William é uma jogada forte pela direita. E há jogadores para serem colocados no meio-campo. Então não se justifica uma barbeiragem e ninguém vê. Ou quem poderia ver está endossando a tese do Ribeiro Neto, que o Carvalho está escalando, que eu não acredito, não confio nessa tese, nessa suspeita. Acho que o Carvalho respalda o trabalho do Celso Roth. Tá bem, isso para mim está claro. Tanto é que o deixa no cargo. O Celso Roth nunca fez isso, Meneghete. Mas não tem medo que nunca fez, do desespero pode fazer. Mas nós não podemos. Esse teu elemento é muito fraco para achar que o Carvalho escala o time. Eu não concordo. Não podemos colocar a nossa imaginação para funcionar e transformar aquilo que é uma imaginação, uma suposição, fruto da nossa mente criativa,
num decreto definitivo que aquilo seja uma verdade e jogar o Carvalho contra a torcida ou a torcida contra ele. Eu estou nessa linha do Zé. Eu acho até um exagero e vou dizer, beira inconsequência, Ribeiro. Tu estás dizendo como opinião e quando tu fala como opinião, tu dá a entender que tu tem informação. Tu não tem nenhuma informação nesse sentido. É o direito teu de opinar e o meu de divergir, mas cuidado para separar bem opinião de informação. Não, eu estou dando a minha opinião com base no que eu estou vendo e com o histórico do Celso Rotti. Celso Rotti nunca fez isso de ficar... Imagina, ele é um jogador a cada jogo diferente. É um jogador diferente a cada jogo, ele nunca fez isso. Na minha opinião... Estava jogando duas competições, Ribeiro. Estava jogando duas competições. Tu está distorcendo a realidade. Essa é a minha Está criando um ambiente desfavorável. Diga lá, Daniel Oliveira. Meu amigo, você está atrapalhado das ideias, preteou o olho da gateada na sua relação a dois, está aqui a solução. Exato, é isso mesmo. Olha, gente, não é opinião, hein? É informação. Ativo, ele realmente funciona. Funciona para você, independente da sua idade. Porque muitas vezes, presta atenção, hein? Por conta do estresse, do cansaço físico, o relacionamento, ele vai entrando no marasmo, na rotina. Vai pra zona de rebaixamento. Vai mesmo, porque a sua parceira não gosta não, tá? Você tem que tomar uma atitude. Mas para isso não acontecer, o ativo está aqui. Ele é o estimulante do homem moderno, porque ele age rápido, é eficiente, não vicia e age por vários dias no organismo do homem e é indicado para você que tem 20, 50, 70 anos, porque não altera a pressão sanguínea. Esse é o ponto principal, né, Luciano? Exato. Então você pode tomar, você vai ver que ele dá um up na sua relação e vai surpreender a sua parceira. Liga 30810700 somente pelo telefone, não tem nas farmácias, direto do laboratório para você. Então aproveite as nossas condições que estão aí, ó, uma barbada no pagamento. Parcelinha aquela? Bem pequenininha, Daniel. Beleza. 21,42 para você ter um máximo de prazer. E não paga nada agora. Primeiro pagamento só daqui 45 dias. E olha só que tem pacotes promocionais com muito desconto, tá? Liga 30810700, entrega é grátis, sigilosa para todo o estado. E hoje, segunda-feira, vamos mandar um presente super especial para quem ligar nos próximos 10 minutos e comprar o ativo. Liga lá, toma uma atitude antes que o seu relacionamento vá por água abaixo. 30810700, Daniel. Valendo então 10 minutos e ainda tem presente na compra. 30810700 para apimentar a sua charmosa relação, Meneghetti. É, isso aí, boa. Vem, Daniel, vem pro debate. O Alex viveu ontem um momento, eu posso dizer que é um momento juvenil, dos extremos, o momento de jogador. E o que ele fez é inaceitável. Ele deu, quando o massagista o Banha, uma rica figura, sujeito simpático, todos nós aqui o conhecemos, ele ofereceu água quando ele foi substituído, ele deu um tapa na água e depois colocou um vídeo. Deu um tapa na água, assim, como rejeitando aquele momento, aquela depois oferta. Antes ele tirou a braçadeira ele jogou, já foi um desrespeito à capitania que ele exerce no Internacional. Esse é o capitão do time Internacional, que pega a braçadeira e joga pro companheiro. Ele jogou a abraçadeira, é lamentável. Esse é o capitão do Internacional. 34 anos, não é um moleque. 34 anos, jogador identificado com o clube, jogador respaldado pelo torcedor, pela imprensa, e fala aqui um jornalista que criticou a direção do clube quando maltratou o Alex no ano passado, quando da sua renovação, o colocando numa geladeira, um processo de fritura. Pois bem, o Alex, logo depois do episódio, depois do jogo, de cabeça um pouco mais fria, maduro, ele é um jogador maduro, colocou um vídeo aí na sua rede social pedindo desculpas, a gente vai reproduzir o vídeo agora. Bom, gente, hoje eu tô aqui numa situação morrendo de vergonha pela situação que aconteceu ali com o Banha. E ainda mais o Banha, que não merece nada disso, nem os outros profissionais ali, nenhum ser humano merece. O mínimo que eu tenho que fazer é pedir desculpa e colocar minha cara aqui para isso sim, porque eu fico envergonhado pelos meus filhos, pela minha família, pelo Esporte Clube Internacional e os torcedores que eu defendo. E ao Banha e sua família, 1000 perdões. Prometo que jamais irei fazer algo parecido com isso, sempre procurei me conter. E é muito triste viver isso para mim, realmente me dói bastante e me incomoda, né? Nada se justifica, não tem explicação. Só quero realmente pedir perdão, Banha e a sua família. Fala, Ribeiro. Não tem explicação mesmo, viu, Alex? Não tem explicação. Assim, legal que ele botou esse vídeo e tal, assim. Só que eu também a gente comete, todo mundo comete erros. Eu cometi muitos na minha vida e, porventura, ainda cometerei outros. Tá? Mas, puxa vida, eu espero que... mas aí, isso aí é infalível, eu já te falei. Diga um amigo nosso, tomara que seja entre nós. Eu assim, ó,
Eu diria, e eu já fiz coisas ruins na minha vida. É mesmo? Já fiz. Foi atitude covarde, Alex. Foi covarde, sabe por quê? Porque é fácil fazer contra o Banhinha. Que, por incrível que pareça, depois do teu chilique da saída de campo, ainda foi te oferecer água e ainda com a tampa aberta. O Roberto tem razão. Assim, ó, então assim, ó, tudo bem, legal pedir desculpa, tinha que ter feito isso, mas não tira o mínimo, né? de covardia que foi, tá? Porque eu queria vir a fazer com o Celso Rotti. Claro, eu acho que o Alex, eu queria dizer pro Alex, eu acho que ele não percebeu isso, Alex, talvez de cabeça quente. O técnico do time é o Celso Rotti, não é o Banhinha. Quem escala, quem mandou ele ser substituído, quem entrou do time, não foi o Banhinha, que é o massagista que ainda foi gentil. Então o Alex faltou elegância dele, ele foi mal educado. Além de destemperado e desequilibrado, ele foi ali mal educado. Porque ele tinha que ser homem, ter coragem para ter um destempero daqueles com o Celso Rotti, claro, que é quem decidiu retirá-lo do time. Peraí. Então ele errou. E a abraçadeira, jogou a abraçadeira. Não sei para quem que ele jogou, mas ele joga assim, não sei se é o Anderson que pega. Acho que foi o Hernando, não foi o Hernando? Acho que foi o Hernando. O Hernando joga terminou como capitão do Inter. Respeito à história do clube. Então, ele já saiu. O que tu fez de colocar o vídeo, Alex, é o mínimo. O que tu pode fazer é jogar bola. Jogar bola para compensar. A tua bolinha, vamos combinar que tá, ó. Tu é valente com o Banhinha, mas dentro de campo dos adversários, ó, tu é bem mansinho, né? A bolinha tá desse tamanho. Ninguém merece esse tipo de atitude do Alex. Muito menos os profissionais do staff do Inter ali. Né? Que vivem uma realidade bem diferente da dos jogadores e que fazem de tudo para que o atleta tenha condição de chegar no estádio, tá o materialzinho ali montadinho, o chinelinho esperando só encaixar o pezinho, a bolsinha para botar as coisas que, na verdade, quem bota é o roupeiro dentro, né? E a água que é dada com a tampinha aberta para não precisar se desgastar e tirar a tampa da garrafa. Então, acho que tinha que ter um pouco mais de respeito, principalmente com esses profissionais que sofrem na carne esse momento, porque tem história e tem muito tempo de clube. E que ainda tiveram a petulância de se reunirem em determinado momento, fazerem camisetas e irem ao encontro dos jogadores para demonstrar solidariedade. Entendeu? Então, assim, ó, como eu te falei, Alex, beleza, tem que pedir desculpa, legal. Perfeito. Mas não apaga o que tu fez, tá? Assim como eu, que erro, e sei que os meus erros muitos também não apagam, né? Por mais desculpas ou complexos de culpa que a gente tem. Não adianta. Tá? O que vai determinar o pós-episódio é o passado do Alex. O Ribeiro, quando eventualmente tem errado, eu quando erro, o Daniel e tal, o Meneghetti, ele vai avaliar a partir do nosso histórico de comportamento. Não, mas não é só na empresa, na vida pessoal. O ambiente do Internacional conhece o Alex. Se ele é um cara que tem piti lá no vestiário, quando não aparece para as câmeras, quando não aparece para a imprensa, ele vai ter um tipo de avaliação. Se ele é um cara humano, se essa fala dele corresponde, não é discrepante do seu comportamento dentro do vestiário, talvez ele seja perdoado. Se não, não vai ter conserto. É que, na verdade, é a segunda, né? Passado. Eu acho que o futuro vai ser avaliado também. Esse episódio. Se o Nacional for rebaixado, esse episódio vai ser um dos marcos. Agora, se o Nacional escapar e o Alex jogar bem, jogar o futebol que ele, Alex, já mostrou no próprio Internacional recentemente, no primeiro semestre do ano passado, por exemplo, eu acho que aí pode ser que fique atenuado o episódio. O primeiro episódio, o erro foi nosso, né? Nós interpretamos de uma forma errada o que o Alex quis dizer, que foi o episódio envolvendo o Argel. É verdade. O segundo episódio agora não tem como nós errarmos na interpretação. Não tem. O Grêmio joga hoje contra o Sport, eu acho que esse jogo é muito importante para o Grêmio, para brigar por vaga no G6, mas ele também é importante para o Internacional, porque eu acho que hoje se define se o Inter vai disputar apenas com o Vitória ou se o Sport ainda corre algum risco. O Sport tem 40, o Vitória 39 e o Inter 38. O Sport ganhando do Grêmio começa a escapar do rebaixamento. O empate ainda não, ainda deixa numa situação 41 boa, é perigoso. Confortável, mas com risco. Eu ainda acho que 41 não é confortável. 41 está correndo sério risco. O Grêmio tem que ganhar por uma simples razão. O Grêmio tem 50% de chance de ganhar o título e ficar com a vaga na Copa do Brasil e 50% de não fazer. Tem mais de 50% de ganhar, né? Não, mas eu tô assim, não pode... O Grêmio tem mais de 50% de chance de ganhar o título, né? Não, mas claro, jogando mais que o Atlético Mineiro. Apenas por questão de matemática, entendeu? De desempenho também acho que o Grêmio tem mais chances. Mas enfim, e o Grêmio não pode abrir mão dessa possibilidade que é real e concreta. O Grêmio, se ganhar hoje, entra no G6. O Grêmio vai com quase todo o time titular, né? Então, 4 jogadores só que não jogam. Então, o Grêmio tem que fazer a sua parte por ele, Grêmio. Por ele, Grêmio. A minha curiosidade é saber como vai reagir a arquibancada.
Por quê? Boa pergunta. O esporte é um inimigo do Internacional, Deixa eu entender, Zé Aldo. Tu que me desse um pau aqui sobre o Fernando Carvalho, tu tá querendo instigar que o Grêmio não vai jogar só pensando nele e que a torcida vai querer levar o time a jogar contra o Inter? É isso que tu tá fazendo? Viajou. É legal quando o colega viaja e a gente percebe eu acho que esse tipo de situação a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala, porque esse tipo de situação acaba tirando o torcedor do estádio. Eu só fiz uma colocação. Que ter um pouco mais de responsabilidade. Eu vou te defender. Eu fiz uma interrogação de como, minha curiosidade de como vai reagir a arquibancada. Institucionalmente, o Grêmio está escalando seu principal time, aparentemente vai com vontade de ganhar, força máxima e tal, mas como reagirá o seu torcedor na arquibancada? Quando o Sport fizer o gol, o torcedor vai comemorar. Eu também acho. E quando o Grêmio fizer, vai comemorar também. É as duas coisas. Hoje vai ser um jogo batista. Tudo é festa. Eu acho que é isso. Eu não te tiro a razão. Talvez seja isso. Mas cuidado, Zé. Cuidado com o que tu vai dizer. O cara vai fazer um lanche aqui, ó. Eles acusaram o golpe da tua defesa aqui. Eles não tiveram argumento. Eles acusaram. Eu procuro ser um cara coerente. O que eu vou fazer? Sim, mas eu fiz uma indagação e o Meneghetti entendeu a minha indagação e ele, inclusive, expôs de como ele imagina que vai ser. Me sinto elogiado por ti. Aliás, não poderia ser diferente. Ai, meu Deus do céu. Tem os gols do brasileiro aí, Paulinho? Vamos colocar os gols. Tu falou uma coisa importante aqui, cara. Eu não sei. Eu não sei, Paulinho, que eu falo agora, eu falo depois. Aqui sobre hoje tem eleição do Internacional. Então tá, vamos lá. Eleição do Inter. Vamos lá. Olha aqui, ó. Nós temos aí, o Lucas Burgos colocou um gráfico aí, gente. Olha aqui, ó. Chapa 1, Pedro Afatato, que é o indicado pelo presidente Vitório Pífero, né? Com Luiz Henrique Nunes como primeiro vice e Pedro Silber como segundo. Luiz Henrique Nunes. Luiz Henrique Nunes. Nunhes. Tem um tio no N, eu acho que é espanhol. Nunes era aquele do Flamengo. É que eu tô com um visual novo, entendeu? Às vezes me dificulta. Mobília nova. Chapa 2, Marcelo Medeiros, com João Patrício Herman como primeiro vice e Alexandre Barcelos como segundo vice. 2 remanescentes do movimento Inter 2000. O Alexandre, eu não sei, mas o Marcelo Medeiros e o João Patrício foram fundadores do movimento Inter 2000 com o Pedro Silber, com o Fernando Miranda e com o Caco Soto. Exatamente. E a chapa 3 com José Amarante para presidente, com Alaor Veríssimo, primeiro vice, e Cláudio Sebedero, segundo vice. 15% é a cláusula de barreira. Tá? Tem que passar os 15%. Se passar os 15%, vão as 3 pro pátio. Não. Aí vão as 2 mais votadas. As 2 melhores vão. Então só vão 2 pro pátio. Hoje é a eleição do conselho. A partir de que horas? 8 da noite. 7h30, primeira chamada. Isso é rápido, né? Isso aí é 10 horas, já se tem. 10 e pouco. Tem que passar os 15%. Tem que passar os 15%. Vamos fazer, nessa eleição a gente pode fazer comentário. Tendência é que a Fatato e o Medeiros passem os 15%. A dúvida é Amarante, né? É Amarante. Se passaria. Mas há uma corrente de que a eleição pode ficar parelha. Hoje, né? Pode ficar parelha. O que é o parelho aí, Ribeiro? O parelho é Afatato e Amarante. Eu acho que sim. Parece que haveria uma estratégia. Lembram quando o Rigoto passou? Que diziam que para não passar o Olívio foram votos. O que eu ouvi de uma especulação é que poderia votos de Afatato recaírem em favor de Amarante para tirar Medeiros do segundo turno. Isso aí aconteceu numa eleição em que a Ieda Cruz ficou de fora. E se disse que tirariam votos da Ieda para tirar o Olívio da eleição e a Ieda acabou ficando de fora, não conseguiu a reeleição, não foi sequer para o segundo turno. Então, é uma eleição sempre de conselho, o voto, eu não vou usar um termo forte, é cabresto, a pessoa vota com quem é identificada. Né? Mas sempre tem um movimento ali de 50, 60 conselheiros indecisos. É um voto de interesse. Quem conhece o conselho pode fazer o direcionamento disso, meio complicado. Muito bem, nós vamos ao intervalo e já voltamos com os donos aqui na Band. O nosso editor Paulo Pires fez uma projeção com os 3 técnicos que dirigiram, ou dirigem, no caso ainda do Celso Rotti, o Internacional no Campeonato Brasileiro. Olha só que curioso, né? O Argel foram 14 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. O Falcão 5, com 2 empates e 3 derrotas. E o Rotti já 15 jogos. Campanha ruim, né? 4 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Se o Argel ficasse, a parte de baixo, que você está vendo aí no seu vídeo, é a projeção. Ficasse até o final do Campeonato Brasileiro, a projeção é que ele teria um aproveitamento de 47,6, o que ele vinha tendo, chegaria a 49 pontos, portanto, no 9º lugar, ele estaria absolutamente fora do rebaixamento. Falcão, mantidos os 13% de aproveitamento, 14 pontos, 20º lugar. Somando os aproveitamentos de Falcão e Rotti, daria quase o aproveitamento do Argel. Teria hoje a 34ª rodada, mas talvez não mudasse muito. E o Rotti
Tá aí, né? 17º lugar, também em zona de rebaixamento, com apenas... Isso agora, só tem que dizer que a amostragem do Falcão é muito pequena, tá? É um pouco injusto essa... Tá, mas olha aqui, ó, esse é o aproveitamento do Roth é esse, o do Falcão foi os 13% e do Argel os 47%. Isso não vai apagar. Isso não vai apagar. O detalhe é o seguinte, o Internacional vem caindo. Isso é a prova que não é só o técnico. Não, isso é a prova que não tem mais... Não é só a organização, o grupo é fraco. Um dos conceitos para a minha argumentação de fracasso da SWAT é que se comprova que não tem varinha mágica, não tem sobrenatural de Almeida. Eu vou ficar nesse debate contigo, porque a SWAT entrou no Internacional com apenas um objetivo. Sair do rebaixamento. Isso não está definido ainda, embora se encaminhe uma situação de rebaixamento. E eu vou te dizer o seguinte, Meneghetti. A SWAT pegou o Inter de um jeito e conseguiu fazer piorar. Não, a SWAT... Tá aí, o rendimento da equipe eu não concordo. O Internacional está pior do que muitos times hoje, mas ele não é melhor. Se ele não é melhor, um dos objetivos da SWAT era justamente dar ao Inter hoje uma condição bem melhor de tabela. Porque o Internacional não é pior que o Vitória da Bahia, o Inter não é pior que o Santa Cruz, não é pior que o América, mas está pior. No confronto direto, a pontuação do Inter foi um horror. Então, tem mais isso. Vamos colocar os gols aí, Paulinho. Vamos começar com Vitória Atlético Paranaense, jogo que colocou o Internacional no Z4, combinado aí com a derrota para o Palmeiras, 3-2. O Vitória saiu na frente, o Atlético virou e o Atlético largou o jogo no segundo tempo. Eu fico até... Sabe, os gols do Vitória realmente são de uma facilidade. Olha que o Atlético virou o jogo, entendeu? Então, assim, sabe... O Atlético puxou o freio de mão que estava focado na Champions League. Né? Tem um dado interessante. O Marinho voltou e o time do Vitória voltou a ganhar. É verdade. O jogador é o diferencial do... Assim como o Vitinho está para o Inter, o Marinho está para o Vitória. Ele é uma espécie de... Aliás, o Vitinho volta contra a Ponte Preta, tem 11 dias, né? Deve ser que sim, né? Hoje em 11 dias dá para fazer muita coisa, Meneghetti. Mas eu acho que nada vai ser feito, viu? Pra te dizer isso. Imagina que o Inter não inventasse uma intertemporada aí na Serra. O Palmeiras vai para Atibaia. O time que vai ser campeão está fazendo isso. Por que o Inter não pode fazer? Eu também acho. Tinha que sair um pouco do ambiente. Eu acho que não. Acho que tem que deixar vivendo no ambiente. O São Paulo atropelou o Corinthians no Clássico, né? 4-0. Vamos colocar os gols aí, Paulinho. Resultado absolutamente inesperado. Corinthians vai ter que se reformular também por ano que vem, né? Eu sempre disse aqui que o Corinthians não era candidato ao título, né? Sempre disse isso. Quando o Corinthians estava lá, entre os 3 primeiros. E assim, para quem pensa que o jogo do Inter com o Corinthians seria pegar um Corinthians desmotivado, pode tirar o cavalinho da chuva. O Corinthians vai fazer uma guerra contra o Inter, tá? Se é uma coisa que existe rivalidade, é Inter e Corinthians. Mas também não tem um bom time, Ribeiro. O torcedor vai cobrar. Eu acho que esse jogo internacional... mas o torcedor já vai cobrar e esse jogo... Ponte Preta perdeu para o Santos em Campinas, 2-1, o Santos ganhou. O Santos está de olho no título ainda, com remotas esperanças. E isso serve para o Inter, porque o Santos pega o Vitória na Vila Belmiro na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Será que o Santos vai ser punido, hein, o Santos? O jogo do Santos foi o jogo do protesto. Por quê? A Polícia Militar lá de Campinas não deu condições para que simultaneamente jogassem a decisão da Série C, o Guarani com o Esporte. O Esporte. Eles iam colocar um telão na sede do Guarani para concentrar torcedores ali. E a polícia disse que não poderia dar segurança para a cidade com os dois times jogando ao mesmo tempo no mesmo lugar. Na verdade, o Guarani não jogava em casa, mas montou um telão para a sua torcida. Então, transferiram o jogo da Ponte Preta para o domingo. Estava programado para sábado à tarde. E, aliás, o Santos jogou com uma inscrição na camisa, né? Faltou o respeito. Interessante. E uma virada também surpreendente, o Cruzeiro, 4-2 contra o Fluminense. Conversando com o Paulinho hoje na redação, acho que o Fluminense chega para a última rodada fora da briga pelo G6. O Fluminense não vai ter condição matemática, então chegaria manso para enfrentar o Inter. É uma projeção do nosso matemático plantão de Paulo Pinto. Caiu o Leviro, né? Caiu o Leviro. A vida do Internacional está desse jeito, né? É assim, não, mas o Cruzeiro, quando chegar, já vai ter se livrado. O Fluminense, o Inter, ninguém. Pelo Inter não é tudo pelos outros. Né? Mas é que agora os outros só não resolvem. O Inter tem que fazer sua parte também, né? Já voltamos com os donos aqui na Band. Nós falamos da eleição do Inter que acontece hoje em primeiro turno, e Ribeiro tem eleição do Grêmio em segundo turno, já no dia 12. O Raul Mendes, que é o homem de oposição, contra o homem de situação, Romildo Bolzan Júnior. E hoje o movimento de oposição abriu o seu departamento de futebol. Exatamente. E tem algumas surpresas, inclusive. O De Leon, ex-zagueiro, campeão do mundo, capitão do Mundial, seria o gerente de futebol. Os homens que comandam seriam Fabinho Koff,
e Benhur Marchiori. Isso, é o Benhur Marchiori, o diretor. Eu estou atrapalhado aqui, a TV é verdade, tá aqui no meu celular e eu não consigo achar. Não, eu posso te ajudar se tu quiser, rapidinho. O Fabinho Koff não tem experiência, seria o vice-presidente de futebol, né? É um neófito na área, né? Ah, bom, mas ele é filho do... Bom, você não passa por DNA, por código genético, vai me desculpar, conhecimento, eu não acredito que se passe. Familiaridade com o clube, história dentro do clube. Fabinho Koff é o homem que entrou em rota de colisão com o Rui Costa, né? Fez aquela famosa WhatsApp, malandro, fala mansa. Fala mansa. Vai acabar o programa, viu, Ribeiro Neto? Não é assim. Aliás, o Hugo Paulinho, me ajuda aí, Paulinho. Vamos lá. Fábio Koff Filho, né? Koff Júnior. Júnior, tá? hein? Vice. Diretores. Benhur Marchiori, Fernando Pinto e Edson Berwanger. Tá? Esse é a composição do futebol. O Benhur Marchiori tem uma passagem como assessor, também né? pessoal do Filipão, né? Como assessor lá, da época do Cacalo, de Fábio Koff e tal, mas também não tem uma experiência de estar ali no departamento de futebol como diretor. Agora, tem experiência de clube, da época do Olímpico, de uma vivência muito grande. Então, mas assim, a eleição do Grêmio se manteve no dia 12, mesmo que a chapa do Raul quisesse transferir para depois da Copa do Brasil. O que, convenhamos, né? Eu acho que dá um grande favoritismo para o atual presidente. Né? Porque ele vai como finalista da Copa do Brasil e não com a possibilidade... Claro que se ele fosse como campeão seria mais forte, mas se ele for como vice seria mais fraco candidato. Claro que sim. É óbvio que isso ele pode ir para a eleição também no G6. Se ganhar hoje. Que fortalece mais ainda. Pois é. Mas essa eleição do Grêmio que já é a eleição de pátio. Nós voltaremos amanhã ao 12h30, mas na Rádio Bandeirantes hoje você vai acompanhar tanto à tarde quanto à noite, à tarde com o REC, à noite com o Zé Aldo e todos os repórteres, informações do Internacional deste momento, reapresentação, não sei se é folga hoje ou não, se o Inter vai ter folga hoje ou não. Eu não descarto até a saída. Folga hoje, mas os bastidores estão ainda se mexendo e você vai acompanhar tudo na Rádio Bandeirantes. Voltaremos amanhã ao 12h30, ótima segunda-feira a todos vocês.